Sabe, existe uma peça na economia global que é super essencial, mas que quase ninguém vê: o isotanque. Ele é basicamente a espinha dorsal de como a gente transporta, nossa, de tudo um pouco, desde sucos até produtos químicos perigosos, pelo mundo inteiro. Vamos mergulhar nessa história para entender como isso funciona. Para começar, vamos ter uma ideia da escala disso tudo. Olha só esse número: 90%. Pois é, essa é a porcentagem de toda a carga global que é transportada por mar. É impressionante, né? O transporte marítimo sempre foi vital para o comércio. E esse dado, que foi destacado por Winter e Souza, mostra que ele continua sendo o rei do pedaço. E é aí que entra a questão principal dessa nossa análise. Com tanta coisa se movendo pelos oceanos, como é que a gente garante que produtos líquidos, que vão de suco de laranja a químicos super perigosos, cheguem sãos e salvos no destino e de um jeito eficiente? Pensa bem, cada centavo que se economiza no transporte faz diferença no preço final de um produto. E olha, essa busca por eficiência no mar é antiga, mas teve uma inovação, uma em especial, que virou o jogo completamente. Para conseguir usar cada cantinho do espaço nos navios e ser o mais eficiente possível, o mundo precisava de uma solução universal. E foi aí que nasceu a ideia do container de transporte. Um padrão que simplesmente revolucionou tudo, permitindo que as mercadorias se movessem de forma integrada pelo planeta. A ideia por trás do container é daquelas geniais de tom simples. Uma caixa de aço, bem forte, com um tamanho padrão, que pode ser passada de um navio para um trem, de um trem para um caminhão, tudo isso sem precisar mexer no que tem dentro. É a praticidade em forma de caixa. Agora, olha que detalhe interessante e que faz toda a diferença do ponto de vista legal. Um container não é considerado só uma embalagem. Não, ele é visto como parte do veículo, um equipamento de transporte. E isso muda tudo em termos de regulação, de responsabilidade. As implicações são enormes. Já reparou naquela sopa de letrinhas e números que tem em todo o container? Pode parecer um código secreto, mas na verdade é um sistema de identificação universal genial. Quem gerencia isso é o Bureau International of Containers, o BIC, e é o que permite rastrear cada um deles no mundo. As primeiras letras dizem quem é o dono. O U significa unidade. Depois vem o número de série e, por último, os códigos de tamanho e tipo. É tipo RG do container, a linguagem universal da logística. E tudo isso nos traz até a estrela do nosso papo de hoje. Tá, mas e se a carga não for sólida? E se for um líquido, transportado a granel? Bom, para isso criar uma solução brilhante, o isotanque. A melhor forma de imaginar um isotanque é pensar numa garrafa térmica gigante dentro de uma gaiola. A parte de dentro é um tanque cilíndrico, super robusto, feito para segurar o líquido com total segurança. E por fora tem essa estrutura de aço que tem exatamente as medidas de um container padrão. Ou seja, ele junta a força de um tanque com a praticidade de um container, o melhor dos dois mundos. Ok, agora a gente vai entrar na parte talvez mais crítica de toda a operação de um isotanque. Porque não é só chegar e encher o tanque, não. Existe uma regra de ouro, uma regra fundamental, que envolve física de altíssimo risco e muito, mas muito dinheiro. A regra, que é seguida no mundo inteiro, é bem clara. Um isotanque nunca pode ser preenchido com menos de 80% e nem com mais de 95% da sua capacidade. Tem que ser nesse intervalo, nem mais, nem menos. Mas por que essa precisão toda? Aqui a gente entende o porquê. São dois perigos opostos, mas que são igualmente graves. Se o tanque estiver com menos de 80%, sobra muito espaço livre. E aí, o líquido chacoalha com violência, um fenômeno chamado efeito de superfície livre. A força que isso gera é brutal, capaz de desestabilizar e até virar um caminhão. Agora, se encher demais, mais de 95%, o problema é outro. Os líquidos expandem com o calor. Sem um espacinho de segurança, a pressão lá dentro pode aumentar tanto a ponto de romper o tanque. É um equilíbrio delicado. E claro, além da segurança, que é o principal, tem a questão do dinheiro, e não é pouco, viu? O artigo que a gente usou como fonte dá um exemplo bem claro. Num único transporte, a diferença entre encher um tanque com 80% ou com 95% da capacidade pode representar mais de $13 mil em produto. Agora multiplica isso por milhares de viagens. Essa pequena decisão de quanto encher o tanque vira uma estratégia que vale milhões. É claro que um sistema tão complexo, com tanta coisa em jogo, não pode funcionar só na base da confiança, né? Por trás de tudo isso, existe uma rede de organizações internacionais que garantem que todo mundo, no mundo todo, jogue com as mesmas regras.
A Organização Marítima Internacional, a IMO, por exemplo, classifica os tanques. Um tanque do tipo IMO 0 é para produtos tranquilos, tipo alimentos. Já um IMO 5, por outro lado, é parrudo, feito para aguentar a pressão de gases e ácidos. Cada tipo tem especificações super rigorosas. Afinal, não é qualquer tanque que pode levar qualquer coisa. Então, quem é que manda nesse pedaço? Bom, é uma sopa de letrinhas, mas cada uma tem um papel fundamental. A IMO cuida da segurança no mar. A ISO é quem garante que o Lego funciona, que as peças feitas no Brasil se encaixam num navio lá na China. A ITCO representa a indústria e promove as melhores práticas. E o BIC, que a gente já viu, cuida do RG de cada container. Todas juntas formam a base para que esse sistema todo seja seguro e eficiente. Certo, depois de toda essa parte técnica, a gente pode se perguntar, tá, mas e aí? Por que tudo isso realmente importa no nosso dia a dia? Vamos conectar os pontos. Olha, tem uma citação no artigo de Winter e Souza que resume isso de um jeito perfeito. Os pequenos detalhes são o que fortalecem e maximizam os resultados em qualquer tipo de negócio. É exatamente isso. A economia do mundo todo depende de acertar esses detalhezinhos, como a porcentagem de enchimento de um tanque, todas as vezes, em milhões e milhões de viagens. No final das contas, a gente pode pensar assim: os isotanques são o sistema circulatório da nossa economia global. São eles que movem, de forma silenciosa, segura e eficiente, os químicos, os alimentos e os combustíveis que são a base do nosso mundo moderno. Eles são as veias e artérias invisíveis que conectam tudo. Isso tudo acaba deixando a gente com uma pulga atrás da orelha, né? O isotanque é só um exemplo de um sistema super complexo e quase invisível que está aí sustentando o nosso cotidiano. Fica a reflexão: que outras engrenagens invisíveis, cheias de regras e padrões, estão gerando agora mesmo para fazer o nosso mundo funcionar do jeito que funciona.